A partir de agora, eu quero compartilhar contigo percepções sobre um atendimento que eu fiz com um homem que buscava falar em público. A bem da verdade, o objetivo dele era se posicionar em relação a situações profissionais. Eu já venho trabalhando com essa pessoa uma série de sessões com foco no posicionamento, na autoestima, no falar em público, no se comunicar melhor dentro da empresa. Mas ele está experimentando um desafio bem específico, onde ele tem um superior dentro da empresa e todos os dias ele precisa passar para esse superior aquilo que ele fez no dia, ou seja, repassar as tarefas dele. Até aí tudo bem, porque ele trabalha bem, ele tem bons resultados da empresa. Mas mesmo com um bom trabalho, toda vez que ele vai se reportar a essa pessoa, ele se sente mal, ele se sente travado, ele sente uma sensação de desconforto, como se algo estivesse errado ali, como se algo ruim fosse acontecer ao se comunicar com essa pessoa. Percebe que interessante? Mesmo sabendo que o trabalho dele é bom, que ele produz resultado, ele estava experimentando esse desconforto diante dessa pessoa. Uma pessoa que ele fala diariamente. E nós começamos a trabalhar, então, essa sensação que vinha toda vez que ele ia falar com essa pessoa. Ele me disse que era um desconforto, como se ele travasse, como se algo ruim fosse acontecer. E aí eu apliquei uma técnica que eu uso nos meus atendimentos, que é uma técnica que leva a pessoa lá para a origem da dificuldade, lá para onde tudo começou, lá para onde ela começou a aprender a ficar mal, a aprender que algo pode acontecer, a aprender a dificuldade. Então, eu levei essa pessoa para esse momento que nós chamamos de momento do aprendizado. Essa pessoa, ele voltou durante a história dele, numa linha de tempo dele, e lembrou e se conectou com o momento quando ele tinha 5 anos. E olha só que interessante o que aconteceu com ele aos 5 anos. Ele relatou para mim que ele estava no carro com o pai dele e ele começou. O pai dele fez uma pergunta para ele, uma pergunta simples, trivial sobre o que ele faria no dia, algo nesse sentido. E ele respondeu, né? Ele deu a resposta com toda a inocência de uma criança, né? De 5 anos. Você imagina uma criança falando com o pai. E aí ele deu essa resposta com o pai dele. Ele percebeu que o pai dele ficou bravo com a resposta, não gostou da resposta. E o pai dele foi conversar com a mãe dele em relação a esse assunto. O que aconteceu depois, não exatamente no mesmo dia, mas o que aconteceu logo em seguida foi que o pai e a mãe dele se divorciaram, se separaram. E de alguma forma aquela criança entendeu que essa separação dos pais tinha a ver com a resposta que ele deu ao pai dele. Percebe o nível de aprendizado? Nós temos aqui uma mudança na estrutura familiar, que é uma estrutura extremamente importante para a criança, e essa criança teve a estrutura familiar modificada na percepção dela por conta dessa resposta. Então, aquela criança teve um aprendizado naquele momento. Que tipo de aprendizado? Se eu falo algo, eu posso me dar mal. Se eu falo com alguém de autoridade, né, algo ruim pode acontecer. Você imagina, né, o nível do aprendizado da criança. Para aquela criança, aquilo foi muito forte e marcou. E aquela criança cresce, e nos dias de hoje, um adulto, né, mais de 30 anos, e, de alguma forma, toda vez que vai falar com um superior, vem aquela memória, como se ele estivesse falando com o pai dele, alguém de autoridade, e algo ruim fosse acontecer, dependendo do que ele fala. Percebe? Um aprendizado que acompanha ele para o resto da vida. A menos que ele resolva olhar para isso e modificar isso de um outro jeito. Percepções sobre essa questão. Primeiro, independente do assunto, nós sabemos que não foi a resposta da criança que gerou a separação dos pais. Concorda? Um homem e uma mulher, eles não se divorciam por causa de uma criança. Eles se divorciam por uma série de outros fatores que possam acontecer. Mas para aquela criança ficou marcado como se ele fosse o culpado, como se ele fosse o responsável por essa separação. É muito pesado para uma criança isso. Esse é o primeiro ponto. Ele, adulto, sabia que essa relação não existia, mas inconscientemente, emocionalmente existia essa relação. Então, nosso trabalho foi voltar para essa memória, ressignificar essa memória, ensinando para ele que aquilo que aconteceu, aconteceu, independente do que ele falasse, independente do que ele pudesse fazer naquele momento. As pessoas fazem a melhor escolha que elas têm no momento. Ele aprendeu sobre isso, ele ressignificou essa memória e ele pôde seguir em frente de um outro jeito na vida dele, de uma forma mais confiante, de uma forma mais tranquila, mais livre para se comunicar, para se expressar,
para se posicionar e para ser quem ele quiser na vida dele. E você, se identifica com essa história? Tem alguma coisa que eu contei dentro dessa história que de alguma forma mexeu com você, bateu no teu coração? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E lembrando, nosso canal é novo, então eu conto com a tua ajuda, deixando o like, te inscrevendo no canal e quero te ajudar a construir uma vida sem medo. E se você quiser superar o medo de dirigir, tem o efeito clique, que vai te ajudar a dirigir em até 10 dias. O link está na descrição.